para explicar um intrincado calendário de volta às aulas. A data de 7 de outubro foi mantida para o retorno opcional dos alunos mais velhos. A decisão de começar pelo ensino médio e a educação de jovens e adultos é que estas etapas são as mais afetadas pela evasão escolar, que prejudica principalmente os estudantes mais pobres. O Gabriel está no 3º ano do ensino médio em uma escola estadual da Zona Leste e conta que viu 10 colegas abandonarem a turma desde que as aulas remotas começaram. O aprendizado desse ano teve defasagens. A gente não aprendeu 100% o que era para aprender. Nós não tivemos aulas que eram necessárias para prestar o Enem, prestar os vestibulares. Muita coisa ficou para trás. A gente deixou passar, vamos dizer. A decisão de voltar na data liberada é de cada município. Hoje, 142 escolas estaduais do interior do estado já estão com atividades extracurriculares, como essa em Sorocaba. Em Taubaté, a rede municipal também reabriu no começo do mês, mas a procura foi baixa. Mas para a volta das aulas presenciais em outubro, o governo espera ampliar a adesão para 600 escolas estaduais. Para o secretário da Educação, o retorno agora é necessário também do ponto de vista da saúde mental. Estamos no processo de contratação de 1.000 psicólogos. É um primeiro passo, não é o último, mas é muito mais importante a partir do que a gente está vivendo, seja para os nossos estudantes, seja inclusive para os nossos profissionais. E uma informação a mais nessa retomada. Tanto o governo do estado quanto a prefeitura da capital disseram que as escolas não estão autorizadas a enviar nenhum documento pedindo para que os pais assinem, se responsabilizando pelo envio dos filhos às aulas presenciais. O município disse que enviará apenas orientações. A recomendação, por exemplo, que teste a febre das crianças antes de mandar filho para a escola, e há também uma solicitação para a família indicar se vai fazer uso das atividades extracurriculares e, no retorno, se a família também vai encaminhar o seu filho. Mas não é um termo de responsabilidade e essa comunicação é feita para que a secretaria se prepare. Sobre as datas, tem que acompanhar direitinho ali a decisão de cada prefeitura. Os secretários de Educação do Estado e da capital disseram ainda que a recuperação do conteúdo perdido pelos alunos em 2020 será feito assim que as aulas presenciais voltarem e em todo o ano que vem também. E o Ministério da Saúde divulgou hoje um guia para a reabertura das escolas. Entre as recomendações estão aquelas já conhecidas: manter os ambientes limpos e ventilados, monitorar a temperatura dos alunos na chegada, orientar os estudantes sobre como lavar as mãos antes de entrar na sala de aula e capacitar os professores. Vamos ver agora os números da Covid no estado com base nos dados divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. 9 em cada 10 cidades do estado já registram uma ou mais mortes pela doença. Vamos conferir os detalhes aqui na arte. O número de vidas perdidas para a Covid-19 chegou hoje a 33.678, 206 a mais do que ontem. Agora, vamos para os casos confirmados. Já são 924.532, 7.711 confirmados de ontem para hoje. Temos aqui também os números da capital. A cidade de São Paulo continua sendo a que tem o maior número de casos e mortes. São 12.308 óbitos, 280.774 casos confirmados, registrados até agora. Vamos conferir agora como está a média móvel no estado, já que ela aponta melhor a tendência da pandemia. A gente começa pela média de casos. Ela está em 5.960 novos casos por dia, 19% menor do que a média de 14 dias atrás. Depois de 3 dias, a média voltou a ficar abaixo de 6.000, uma boa notícia. A tendência é de queda. Agora, a média móvel de mortes. Por dia, ela está em 191 no estado. 2 semanas atrás estava em 196, uma variação pequena que indica estabilidade. Agora a gente vai ver no detalhe a situação da capital. Vamos conferir aqui nesse outro gráfico. Entre maio e julho, a gente observa um platô num patamar de cerca de 80 mortes por dia na cidade de São Paulo. Esse número caiu no fim de julho, mas desde agosto o gráfico sugere que entramos num novo platô.
com a média variando entre 40 e 50 mortes por dia na cidade de São Paulo. O ambulatório que está investigando a possibilidade de reinfecção pelo coronavírus descartou uma segunda infecção em 22 pacientes que estão sendo acompanhados pelos médicos do Hospital das Clínicas aqui na cidade. Outros exames estão correndo, inclusive identificando a possibilidade de outras viroses respiratórias poderem estar em curso, que não o próprio Covid. Mas esses resultados nós estamos recebendo de forma gradual. Por enquanto, os 22 tiveram afastadas a possibilidade de se tratar de uma infecção pelo Covid-19. Sexta-feira e a Anne já está aqui para falar como fica o tempo no fim de semana. Boa noite, Anne. Oi, Alan. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha só, gente, fim de semana com mudança brusca no tempo. Hoje ainda pode chover na Grande São Paulo, tá? E essa chuva, Alan, ela pode ser com uma coloração mais escura. Isso por causa da fuligem das queimadas do estado de São Paulo e também da região do Pantanal, que já chegam aqui a São Paulo. Olha só, o vento todo está empurrando para essa região aqui do Sudeste. Dentro do Centro-Oeste, né? Exatamente, do Centro-Oeste aqui para o Sudeste. Então já chega a São Paulo, já chegou hoje cedo. E esse é o último fim de semana do inverno. E ele será com risco de temporal, que já é uma característica da primavera. Amanhã tem previsão de sol e chuva em toda essa área em verde claro aqui no mapa. Na área escura, que pega o litoral sul até a região de Santos, Baixada Santista, essa chuva pode ser um pouco mais forte, tá? O cenário muda bastante no domingo. Por quê? Em toda essa área em azul escuro aqui do mapa, que pega uma grande parte, inclusive, da região metropolitana e até grande parte do estado, é onde a chuva pode ser forte, volumosa, com possibilidade, inclusive, de ventos e raios, tá, Alan? Agora a gente vai precisar de casaco nessa despedida do inverno? Pois é, ele veio para se despedir, a gente vai precisar no máximo um casaquinho, viu? Amanhã máximo ainda chega aos 30 graus aqui na capital, mas no domingo já cai para 19 graus e na segunda-feira 17. E nada de sol, tanto no domingo como na segunda, e a chuva, principalmente no domingo, é mais volumosa. Em Guarulhos, a máxima não passa dos 20 graus no domingo. Em São Bernardo do Campo, cai de 30 para 16 no domingo e em Osasco de 33 para 19 graus. E também sem nada de sol nessa região no domingo. No sábado ele ainda aparece, mas também já tem previsão de chuva a partir da tarde, principalmente, tá, Alan? Vamos ficar atentos. Bom fim de semana, gente. Para você também. Obrigada. Uma análise do trânsito da capital durante a pandemia mostrou que as longas filas de carro mudaram de lugar. O repórter Felipe Guedes está numa avenida na região central e tem os detalhes agora ao vivo. Boa noite, Felipe. Oi, Alan, boa noite. A gente fala ao vivo aqui da Avenida 9 de Julho, na Bela Vista, mostrar o trânsito para vocês. Agora está um pouquinho mais carregado porque o semáforo estava fechado, mas o trânsito, de uma maneira geral, está tranquilo no sentido centro e também no sentido marginal, que é a pista do outro lado. A gente está aqui na 9 de Julho porque essa é a avenida que teve a maior redução no número de alertas de congestionamento dos motoristas no Waze. Então eles estão achando que, pelo menos estão relatando menos congestionamento aqui. Depois da 9 de Julho vem a 23 de maio e também a Rebouças. Esses dados foram analisados pela produção da Globo, inclusive ao longo da semana o Bom Dia São Paulo mostrou e percorreu as avenidas com essas grandes variações na percepção dos motoristas, né? E o que a gente viu de maneira geral é que em avenidas na região central, elas estão com movimento menor e aquelas que estão no bairro, nas regiões mais afastadas, já estão com movimento bem parecido de antes da quarentena. Além disso, a gente deu uma olhada naquela taxa de isolamento social, lembra? Que a gente ouvia falar muito no início da quarentena, tinha até uma meta do governo. A taxa de ontem, que é o último dado disponível, foi de 42%. Antes da quarentena, no dia 20 de março, foi de 46%. Mais cedo a gente esteve na Avenida Senador Teotônio Vilela, lá na Zona Sul, onde o trânsito já está bombando. São 10 quilômetros de avenida e muitos pontos de congestionamento. A Bernadette veio da Zona Leste trazer um passageiro aqui e notou como o movimento é diferente. De Interlagos para cá eu achei carregado. Para Laís, que mora na região da Avenida Teotônio Vilela, não é surpresa nenhuma. A sorte dela é conhecer os caminhos para fugir dos congestionamentos. Por onde eu conheço, eu faço por dentro o caminho. Eu faço cortando, não pego a avenida não. Se eu puder evitar, eu evito. A Teotônio Vilela foi a avenida onde os motoristas mais perderam tempo nas filas de carros, segundo os alertas do Waze. A produção do SP2 analisou os números do começo de março, antes do início da quarentena, e do começo de setembro.
O resultado foi um crescimento de 132% nos alertas dos motoristas. Esse daqui é um dos cruzamentos mais complicados aqui da Teutônio Vilela, porque vem carro, ônibus dos dois lados, todo mundo quer entrar na mesma pista e aí fica meio confuso ali. O movimento aqui está intenso desde mais cedo, agora são 4h10 da tarde. Olha só quanto ônibus, muito carro também. Estava dando uma olhada aqui no aplicativo GPS. Apesar da velocidade aqui ser de 50 km por hora, em alguns trechos os motoristas não passam de 13. Com tanto carro, ônibus, caminhão passando sem parar, não dá para relaxar um segundo na hora de atravessar. Daqui para tarde fica bem perigoso e bem bastante fluxo de carro, de pedestre na rua, né? A 20 quilômetros da cidade Dutra, num dos centros financeiros da capital, nada de trânsito. Com muitos escritórios vazios e funcionários em trabalho remoto, a Avenida Brigadeiro Faria Lima não é mais a mesma. Aqui, os alertas do Waze diminuíram de 1.373 em março para 203 em setembro. Para o Wagner, que é taxista, menos movimento significa menos trabalho. Normalmente a gente atende só os escritórios, né? Então não tem pessoal trabalhando, então... Boa notícia mesmo é a queda no número de mortes em acidentes na capital. Dados do Infociga dos últimos 5 anos mostram uma queda de 42%. De janeiro a agosto deste ano foram registrados 444 acidentes com alguma morte. No mesmo período dos anos anteriores, esse número foi sempre maior. Em 2015, quando esses dados começaram a ser divulgados mês a mês, a soma de janeiro a agosto foi de 767 acidentes fatais. O número de mortes por acidentes de trânsito na capital também caiu neste mesmo período. De 2015 até agora, considerando o mesmo período de janeiro a agosto, a queda foi de 37,5%. Uma boa notícia, né? A seguir, aumentam as reclamações no PROCON contra os Correios. E ainda o governo convoca médicos peritos para voltar a atender nas agências do INSS. Laura Cassano. 29 agências devem reabrir para a perícia médica na região metropolitana a partir de segunda-feira. Já então eu volto com todos os detalhes, Alan. Agora a gente vê o trânsito na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito bem complicado a partir da ponte do Morumbi. 7h23, o SP2 volta já. Estamos de volta. O Ministério da Economia fez hoje uma convocação imediata para que os médicos peritos voltem a atender nas agências do INSS. Aqui na região metropolitana, a promessa é que 29 agências reabram a partir de segunda-feira. A repórter Laura Cassano tem as informações. Boa noite, Laura. Boa noite, Alan. Pois é, foi uma convocação feita pelo Ministério da Economia, foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União e ela vale para os peritos de agências que, segundo o governo, já foram vistoriadas e liberadas. Então, a previsão é que em todo o estado de São Paulo, 122 agências reabram a partir de segunda-feira, 29 só na região metropolitana. A gente sabe que nem todas oferecem um serviço de perícia médica para a população. Então, desse universo de 122 agências, somente 72 oferecem a perícia para a população. E dessas 72, somente 34 já foram vistoriadas e liberadas. Então, em todo o estado, cerca de 116 peritos foram convocados a retomar o trabalho presencial. A Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, que é um órgão vinculado ao Ministério da Economia, disse que os médicos peritos que não retomarem ao trabalho presencial vão ser descontados na folha de pagamento. A gente lembra que a perícia deveria ter sido retomada no início dessa semana, juntamente com a reabertura presencial das agências do INSS, mas os peritos se recusaram a voltar ao trabalho presencial porque eles dizem que não há condições de segurança para isso. Hoje, 119 agências do INSS abriram em todo o estado, mas somente 4 peritos apareceram para trabalhar, Alan. Vamos ver como é que fica na segunda-feira, né, Laura? Obrigado, boa noite. A Associação Nacional dos Peritos Médicos informou que, diante da decisão do Ministério da Economia de romper o diálogo com a categoria, vai fazer novas inspeções nas agências por conta própria, a partir da próxima segunda-feira. E que as agências consideradas aptas serão imediatamente liberadas para a categoria retornar ao trabalho. A polícia descobriu um centro de distribuição clandestino de anabolizantes no Parque Edu Chaves, zona norte da capital.
Havia milhares de produtos sem origem comprovada e sem autorização dos órgãos de saúde. 3 pessoas foram presas. A polícia investigava tráfico de drogas, mas a quadrilha mudou de ramo recentemente. Numa casa no Parque Edu Chaves, zona norte da capital, policiais da equipe de intervenção estratégica encontraram milhares de frascos e ampolas com produtos líquidos e comprimidos. Também apreenderam caixas com rótulos, etiquetas, bulas, embalagens e tampas. Segundo a investigação, os produtos não têm autorização das agências de saúde para serem vendidos. Havia também uma prensa usada para rotular e tampar os frascos. 3 pessoas que chegavam para trabalhar na casa foram detidas. Elas disseram que os produtos são anabolizantes e que o trabalho delas era só o de cuidar das embalagens. A polícia está atrás dos chefes do bando. A ideia da investigação agora é começar a investigar quem são os donos desses produtos, quem financia isso, quais são as contas que movimentam os valores. Então, tudo isso vai ser objeto de investigação. Em apenas um mês, segundo a polícia, foram movimentados cerca de R$140 mil. Os policiais também apreenderam vários cadernos que mostram a contabilidade da quadrilha e também uma lista de clientes, atletas e academias que compravam esses produtos. Agora, o que exatamente eles compravam? Que tipos de anabolizantes são esses? Se eles estão misturados a outras substâncias? Isso a polícia ainda não sabe. O Instituto de Criminalística vai examinar amostras do que foi apreendido. A pessoa que está comprando pode saber ou não que isso aqui é ilegal. Quer ter um corpo melhor, ter uma saúde um pouco melhor, procure um médico. Não consuma esse tipo de produto que você não sabe o que acontecer com a sua saúde. Os suspeitos vão responder por crime contra a saúde pública. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, apreenderam hoje 2 toneladas de fios e cabos furtados. O material estava num galpão na região da Vila Sônia, na zona sul da capital. Segundo a investigação, a maior parte dos fios é de cobre e foi furtada das redes elétrica e de telefonia. O dono do galpão foi preso por receptação. A polícia informou que ele já tinha passagem por esse tipo de crime e que tenta descobrir agora para quem o material seria vendido. As reclamações contra o serviço dos Correios cresceram mais de 400% nos primeiros 14 dias de setembro deste ano, em relação a setembro inteiro do ano passado. A greve dos funcionários, que completou um mês, mas também a pandemia, explicam os números. Acompanhe comigo aqui no telão. De janeiro a agosto deste ano, o PROCON registrou 3.504 reclamações. No mesmo período do ano passado, foram 664, ou seja, houve um aumento de 428%. Quando a gente olha só para setembro, ano passado foram 132 reclamações. Neste ano, só até o dia 14, foram 756, um crescimento de 472%. O Roberto Paiva conversou com quem está esperando encomendas há bastante tempo. A Manuela foi hoje pela 3ª vez a uma agência dos Correios para tentar receber 3 produtos que comprou em sites e não chegaram. Não sabem me informar onde está e nem se eu vou poder pegar, porque a moça me informou que talvez pode estar dentro de um malote com outras 200 encomendas e que vai ser difícil eu conseguir uma autorização para conseguir pegar. Os funcionários dos Correios estão em greve desde o dia 17 de agosto. De acordo com a Federação dos Trabalhadores, eles se mobilizam contra a retirada de direitos, contra a privatização da empresa e a negligência com a saúde dos trabalhadores durante a pandemia. Com a greve, unidades dos Correios estão funcionando com horário reduzido. É o que acontece nesse centro de distribuição aqui em Moema, na zona sul de São Paulo. Só funciona das 9 da manhã às 2 da tarde. Depois disso, fica assim, ó, trancado. Os problemas com o serviço fizeram as reclamações no PROCON aumentarem mais de 400% neste ano em relação ao ano passado. Com a greve, a situação ficou pior. A explicação, segundo o PROCON, está na pandemia, que provocou o crescimento das compras pela internet e fez a demanda por entregas aumentar muito. O secretário de Defesa do Consumidor disse que o PROCON vai fiscalizar o serviço e poderá multar os Correios pelo descumprimento dos prazos, mas alertou que quem vende tem que ficar atento à greve e procurar alternativas de entrega. O fornecedor sabe perfeitamente dos riscos de usar os Correios nesse momento.
Portanto, ele, fornecedor, deve buscar outras formas de entrega para não sofrer a responsabilização pelos danos ao consumidor. Para este casal, a demora representa uma angústia a mais. A Terezinha conta que, por causa de um câncer, o marido tem que usar uma prótese facial e que, para isso, ele precisa de uma cola especial que foi comprada há um mês e até agora não chegou. Já fomos lá várias vezes, né? Aí a moça falou que pegou o telefone e disse que ia procurar. Aí, como ela ainda não retornou pra gente, né? A gente todo dia vai passando lá. E agora os portões lá estão fechados, não estão atendendo mais. Os Correios orientam que só quem receber o aviso para retirada deve ir até uma agência. Também informaram que estão trabalhando para reduzir os efeitos da paralisação parcial e que, para preservar funcionários do grupo de risco, está atuando com força de trabalho reduzida na pandemia, o que pode causar impactos pontuais nos serviços. Em relação à greve, na segunda-feira, o Tribunal Superior do Trabalho vai julgar o dissídio da categoria. Futebol. O técnico Tite convocou hoje 23 jogadores para os 2 primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Entre as novidades na lista está Gabriel Menino, do Palmeiras. Toda viagem tem um ponto de partida. E o da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2022 fica precisamente na Avenida Miguel Inácio Cury, número 111, Itaquera. Em linha reta, o estádio do Corinthians fica a quase 12 mil quilômetros do local no Catar, que vai receber a partida de abertura. E para instalar daqui a 2 anos, o caminho do Brasil começa agora, no dia 6 de outubro, contra a Bolívia. 4 dias depois, em Lima, o time de Tite enfrenta o Peru. Para esta primeira rodada das eliminatórias, o técnico convocou os goleiros Alisson, Santos e o Everton. Para as laterais, Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles e Renan Lodge. Os zagueiros são Thiago Silva, Marquinhos, Felipe e Rodrigo Caio. Para o meio-campo, Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. Os 6 atacantes são Gabriel Jesus, Rodrigo, Neymar, Everton, Roberto Firmino e Richarlison. Dos 23 convocados, apenas 5 atuam no Brasil e 2 deles são aqui do Palmeiras. O clube pode ter desfalques por até 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas o dia, sem dúvida, está sendo muito especial para Gabriel Menino, de 19 anos, chamado pela primeira vez. No momento estava almoçando com a minha mãe, né? Aí meu empresário me ligou, aí falou para mim que me deu parabéns, né? Eu falei, de novo você tá me dando parabéns? Porque eu achei que era pelo meu gol, né? Falei assim, não, você vai vestir amarelinha. Eu falei, amarelinha? Aí ele falou assim, eu vou te mandar o vídeo. Aí ele mandou o vídeo, me emocionei. Fui pro meu quarto, minha mãe também se emocionou, a gente chorou juntos, né? A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 4 de outubro. Serão 18 jogos nas eliminatórias até março de 2022. Uma previsão de partidas com portões abertos. Então, pelo menos por enquanto, o público paulista só vai poder assistir, como todos os outros torcedores, pela televisão. Vamos agora aos comentários nas redes sociais. A gente começa com o comentário do Luvanor. Agendei a perícia médica na agência do INSS em Pinheiros, esperei, não apareceu nenhum perito. A informação é, agende novamente, pois não sabemos quando os peritos vão retomar as atividades. Mandou uma foto aqui. O Afonso, aqui na Vila das Mercês, de manhã, o congestionamento é tanto que é melhor sair de casa a pé. E o Newton, eu moro no Jaraguá. Vou para Paulista de trem numa boa e não troco o trem pelo carro de jeito nenhum, mesmo que tenha algumas falhas. O SPTV termina aqui. As reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 e no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Uma boa noite para você e até amanhã.